Boa noite, pessoal. É, é, Hoje a gente vai ver em relação à apostila que eu já tinha colocado para vocês no grupo, que é sobre os, né? Nas últimas semanas, a gente tem estudado com relação aos tipos de reinos que existem. A gente vai ver, né, que o vírus, na verdade, a gente vai considerar que ele não é um ser, não é um ser vivo, né? Na verdade, ele não é considerado um ser vivo, ele não possui uma organização, ele não possui célula, ele é o que a gente chama de acelular, ou seja, não possui células, né? E para que ele possa sobreviver, ele precisa, né, de um hospedeiro, né? Tanto para conseguir, né, se alimentar, ganhar reserva de energias, quanto para se reproduzir. Esses vírus, eles são conhecidos, né, como parasitas intercelulares, ou seja, para que ele possa fazer, para que ele possa vir, é preciso de um hospedeiro, né? Ele precisa que ele esteja, né, dentro do corpo celular de outro ser vivo para poder viver, né? Para poder se reproduzir, para poder se alimentar. Como é a estrutura? Né? Como eu falei para vocês, não existem uma estrutura, organização de estrutura, né? Somente dentro do vírus em si, na verdade, é um ser que possui, né, material genético, e aí que pode ser do tipo RNA ou DNA, né? Esse material genético ele vai ser envolvido pela membrana plasmática. E ao redor dessa membrana plasmática existem duas outras membranas, que é a membrana de lipídio ou a membrana de proteína. Quando a gente está falando de membrana de lipídio, a gente como o nome de capsídio. E quando a gente está falando de proteína, a gente está falando de envelopado. Né? O capsídeo, os vírus possuem. Todos os vírus possuem material genético de DNA ou de RNA, de núcleo, né? E aí também possui também a membrana de lipídio. Somente alguns, no caso, possuem a membrana de proteína. Nem todos vão possuir essa membrana de proteína, que seria o bom. E aí, para a gente fazer um resumo, né, das principais características, né, a gente vai ver, né, que os vírus são organelas acelulares, ou seja, não têm células, não são células, são parasitas obrigatórios, como eu falei para vocês, eles têm a necessidade, né, de ter de estar dentro de um outro organismo, de necessitar de uma outra célula para conseguir viver, se reproduzir. Não faz de proteína nem respiração, né? Porque, como eu falei para vocês, eles não são seres vivos. O seu material genético ele pode ser do tipo RNA ou DNA, vai depender de cada caso, né? E seu material genético possui apenas uma informação, né? Como eu falei para vocês, ele ou RNA ou DNA. E seu corpo é composto por uma camada proteica, né? Como eu falei, os capsídeos. A gente vai ver também que uma característica relacionada, né? Desculpa. A gente vai ver que outra característica, né, relacionada, né, com os vírus vai estar com relação à questão dos envelopados. A gente estava falando, né, todos vão ter capsídeos, né? Porém, né, todos vão ter, no caso, os envelopes, né? Basicamente, que são a partes proteicas, né? E aí, com relação à questão, né, da forma de como eles vão se reproduzir dentro da parte, né,
outro indivíduo, né, outra célula, do que a gente chama de célula hospedeira, ele vai levar a emissão dois processos, o processo de mutação e de recombinação, né? A mutação vai acontecendo quando essas células, né, do hospedeiro vão se multiplicar, né, vão surgir através de informações que esse vírus vão estar trazendo, ou, né, a recombinação, esse vírus ele vai destruir a célula, o material genético do hospedeiro, e vai se colocar o material genético dentro, tá? Então a gente tem essas duas diferenças. Os vírus, né, eles não possuem reinos. A gente tá, como, né, a gente viu do reino monero, reino fúngico, e aí eles são classificados através, né, de família, gênero, espécie e a variedade deles. E aí, desculpa, o que acontece? As famílias são determinadas através do tipo genético. Como eu falei para vocês, existe, né, vírus que tem somente RNA e outros possuem somente DNA. E aí, né, a partir disso, a gente começa a fazer as recombinações das espécies que vão estar relacionadas, né, também até mesmo com a sua forma de reprodução. Na sua forma de reprodução, né, como eu falei para vocês, podem sofrer processo de mutação e de ação, né? O processo de recombinação, que é quando com a morte da célula hospedeira, a gente vai ver que esse vírus, no primeiro momento, ele tem como, né, função destruir a membrana plasmática, né, que envolve essa célula. No segundo momento, né, que ele já fez isso, ele vai injetar o seu material genético dentro dessa célula. A partir disso, a gente vai ver, né, que o DNA, né, o DNA vai existir dentro dessa célula, né, não vai ser mais o material genético da célula, né, e sim do vírus propriamente dito. E aí o que acontece? A partir disso a gente vai ver que esse vírus ele vai começar a se multiplicar. E aí é por isso, né, que nesse caso a gente vai ver que essa célula morre, né, e ele começa a propagar células doentes. A gente vai ver que tanto no indivíduo que tem RNA quanto em DNA, o que é mais agravado quando quando esse vírus ele atinge os linfócitos T, que a gente vai ver que é o processo do HIV propriamente dito. Mas antes de a gente falar disso, é importante a gente conhecer algumas coisas, né? A gente vê que existem algumas espécies, né, de vírus, né, que, por exemplo, existem um rotavírus. Esses são responsáveis, né, ter a capacidade de transformar, né, o seu RNA em DNA. Foi o que eu falei para vocês, né? O material genético do vírus ele só possui um dos dois, ou o DNA ou o RNA. Nesse caso do retrovírus propriamente dito, esse DNA tem a capacidade, esse vírus ele tem a capacidade de transformar o RNA em DNA. E aí, consequentemente, isso só é possível porque, diferente de outros vírus que existem, os retrovírus, ele possui uma enzima chamada transcriptase. A transcriptase, gente, ela é responsável por fazer, né, essa modificação, né, essa transformação do vírus de DNA para o RNA. Consequentemente, a gente vai ver, né, que no primeiro momento, né, esse vai fazer a mesma formato do que todos os outros vírus, né, vai fazer o processo de endocitose, que é basicamente a invasão, né, dessa célula, né, rompendo essa membrana plasmática, e aí dentro, né, dessa membrana, ele
né, transformar o RNA em DNA com a capacidade, né, de produzir mutações dentro das células, né? Que aí basicamente a gente vai ver que essa vai se misturar o material genético das células, elas vão se misturar com o material genético viral, né? Ou seja, dentro dessa célula vai existir, né, tanto o DNA pela parte viral quanto pela parte do hospedeira. E aí a gente vai diferenciar, né? Os retrovírus, eles vão fazer o processo de mutação e os outros vírus, propriamente ditos, eles fazem o processo de recombinação. Ou, né, característica relacionada aos retrovírus é que, nesse caso, né, os retrovírus, né, ele tem como essa principal questão a parte de transformação, né? Como eu falei, né, o RNA ele se transforma em DNA e assim é possível conseguir, né, identificar, né, partes de materiais genéticos da célula, né, hospedeiro das células virais. E aí, né, como acaba-se, né, que é feito essa parte de reprodução, né? Ou seja, como é que vai ter essa multiplicação dos vírus? Essa multiplicação, gente, ela é feita através da união relacionada às proteínas que estão presentes nas membranas plasmáticas, né, das suas células invadidas. Ou seja, o vírus ele atinge principalmente, né, a parte, né, de células que possuem, né, as proteínas nas suas membranas. Como a gente viu, né, existem, né, vírus que possuem, né, o que a gente envelope, né, que incorpora, né, no caso, a membrana plasmática, né, nessas células. E aí, consequentemente, né, o capsídeo é gerado, né, e o RNA viral incorpora nas células. Basicamente, gente, né, como a gente viu, o vírus ele tem a possibilidade de ter o capsídeo, né, que é a parte, né, que é a parte, né, lipídica, a parte do envelope que é das proteínas, né? O capsídeo ele vai degenerar, né? Não, desculpa, o envelope ele vai degenerar, né? Ou seja, a parte proteica, ele vai degenerar a membrana plasmática da célula invasora e o capsídeo, né? E o capsídeo é responsável por desintegrar, né? Por finalizar isso e implantar o RNA, né, do vírus dentro dessa célula que está sendo atacada, né? E vai ver que que aquela enzima, a transcriptase, né, é responsável por transformar esse RNA que foi implantado em DNA viral. E aí, aqui a gente tem, né, como principal doenças virais, né, no caso, o vírus do HIV, né, que a gente, né, que além da transformação que é possível ser feita entre RNA e DNA, né, a gente tem algumas outras características, né, como, né, a base, né, que promove o encontro entre o DNA, né, e o cromossomo, né, humano, né? Ou seja, é possível, né, a gente mudar as células é possível fazer a recombinação, né, de células de células de DNA, né, antes mesmo de sua formação. Né? Então a gente pode já ter células modificadas, né, muito mesmo antes, né, da terminação do desenvolvimento dela. Então, por isso que, no caso, o vírus do HIV é muito grave, né? O vírus do HIV, ele acaba trazendo uma doença, né, que é a famosa AIDS, né, que é uma síndrome caracterizada por um conjunto de infecções oportunista, devido, né, da imunidade. Como eu falei
esse vírus em específico, ele tem a função ele tem a função de atacar os linfócitos, né, os linfócitos T. Né? Isso vai fazer com que vários outros vírus possam acabar atacando, né, esse organismo, né, porque, consequentemente, como o vírus do HIV tem a característica é, de né, essas células, que são células responsáveis pela imunidade, e, consequentemente, esse indivíduo ele vai ficar mais vulnerável, né? E aí, assim, é possível, né, que esse indivíduo tenha vários outros tipos de infecções virais, né, causadas por essa baixa da imunidade. E aí acaba que esse indivíduo ele tem uma doença, né, que é a famosa AIDS, por causa desses ataques de vírus oportunistas, né? A gente vai ver, não necessariamente esse indivíduo vai apresentar, né, sinais e sintomas relacionados ao HIV em si, porque muitas das vezes esse vírus ele fica incubado, né, fazendo a sua multiplicação, né, sem apresentar, né, no caso, nenhuma quebra, né, e aí, consequentemente, né, ele não vai apresentar nenhum sinal e sintoma, né, e aí por isso que a gente chama de fase de incubação. A gente vai ver que a transmissão, né, é feita pelo contato, né, sexual, né, com portadores da doença, e esse contato sexual é devido à questão, né, da capacidade da vírus, né, contaminar outros seres através de secreções do indivíduo contaminado, né? Então a parte sexual vai estar envolvida por causa da questão do esperma, né, e das lubrificações de secreções vaginais, fusão do sangue, porque esse vírus está circulando na corrente sanguínea desse indivíduo, né, e uso de, né, que não sejam esterilizados, né, porque esse vírus ele pode ficar algumas horas, né, alguns minutos, né, na verdade, fora do corpo humano, né, e contaminar os outros indivíduos, né, diferente muitas das vezes, né, do que acontece em alguns outros vírus, gente. Alguns outros vírus eles podem, né, horas fora, né, até encontrar outro hospedeiro para que ele não venha. No caso do vírus do HIV, somente alguns minutos. Mas mesmo assim, em alguns casos, né, esses minutos que esse vírus ele consegue ficar vivo fora do corpo, é possível, né, que, por exemplo, em materiais cirúrgicos, né, que vai estar em secreção, no caso, né, sangue propriamente dito, fora do organismo dessa pessoa, mas que o sangue ali, né, se assim tiver alguma abertura para contato, né, direto com tipo, por exemplo, uma ferida, né, é possível que ele seja contaminado. Algumas doenças que são também no HIV, né, são vírus da herpes, né, que são, na verdade, vírus da herpes, sapinho, né, tuberculose, câncer nos glândulos linfáticos, pneumonia, é o que a gente estava falando, né, são as famosas doenças agregadas, mas são do que as oportunistas, né, ou seja, esse indivíduo ele vai ter o vírus o vírus causador do HIV, né, mas, né, além desse vírus propriamente, levando em consideração, né, a questão da baixa da imunidade, pode surgir outras doenças relacionadas. Além disso, né, a gente vai ver que outra doença seria, né, a dengue, né, causada pelo vírus, que é o causador da dengue, onde o nosso vetor, o nosso agente, né, causador é o mosquito Aedes aegypti, né? Ou seja, esse vírus ele vai se encontrar dentro desse, que é o que a gente chama de hospedeiro intermediário, para depois contaminar o hospedeiro final, né? Que o hospedeiro final seria o ser humano, né? No caso, esse mosquito ele vai picar, né, o humano, e assim ele vai transmitir esse vírus que existia do organismo dele para um organismo.
A gente vai ver, né, que os sinais vão estar relacionados, né, na dengue clássica com relação à questão da febre alta, a perda de apetite, dor de cabeça, manchas, né, pequenos sangramentos, né, que aí a gente pode ver que muitas das vezes acontece um caso, né, da dengue hemorrágica, né? Quando a gente está falando com relação à questão da dengue hemorrágica, além de todos esses sinais e sintomas que a gente está vendo aqui na dengue hemorrágica a gente vai como característica a baixa das plaquetas. E aí, por isso, né, que muitas das vezes esse indivíduo ele tem hemorragia. E por isso que aí a gente sai da dengue clássica e vai hemorrágica, porque como há o rebaixamento do número das plaquetas, né, a gente vai ver que as plaquetas vão estar relacionadas à coagulação sanguínea, ou seja, ao poder de cicatrização, né? Então esse indivíduo ele pode, né, ter um número de plaquetas e fazer hemorragias devido a isso. Outro vírus que também é causado pelo flavovírus, né, é a febre amarela, né? Nesse caso, né, a gente vai ver, né, que os sinais e sintomas vão estar muito parecidos, né? E aí nesse caso, o sintoma vai ser febre, calafrio, dor de cabeça, vômitos, dores, insuficiência hepática, né? Na verdade, a gente vai ver, né, que nesses casos, né, esses mosquitos são os hematófagos, ou seja, eles se alimentam do sangue propriamente dito propriamente do ser humano. E aí por isso que a gente chama, né, que eles vão ser, né, no caso, mais em silvestres, né? Diferente do que acontece aqui, né? Que a gente já viu que a região urbana é a mais atingida, porque esses tipos, né, de mosquitos, né, que vão estar sendo os hospedeiros intermediários da febre amarela, vão ser animais silvestres, ou seja, decorrente, né, da invasão da população, né, dentro das matas, né, e aí a gente está falando com relação principalmente do desmatamento, né, eles vão acabar sendo um causador, né, dessa própria doença, da sua própria doença, né? Os mosquitos, né, causadores da febre amarela, vão estar lá na mata, né? E aí, devido à sua invasão, né, ou por visitas, ou mesmo pela questão do desmatamento, né, vão fazer com que esses mosquitos acabam, né, invadindo e contaminando o indivíduo com a febre amarela. A gente vai ver que outro tipo de, né, é a varíola, né? A varíola, né, é causada pelo orfoprovírus, né, que é o agente causador dele, que vai causar febre, dores musculares, feridas, né? E podem deixar, essas feridas podem deixar algumas cicatrizes, né? O que acontece, gente? A vacina, né, da varíola, que esse tipo de doença ela seja erradicada, da mesma forma com que vários outros também não se, né, exemplo do sarampo, exemplo, né, da poliomielite, mas basicamente a gente pode, né, decorrer vertentes, não sei se vocês já viram, né, das mães que são contra, né, a questão da vacinação, a gente pode ter a qualquer momento, né, a volta desses tipos de doenças que foram erradicadas, né? Para quem não sabe o que é erradicado, elas sumiram, não teve mais nenhum registro. A gente vai ver que a transmissão é feita pela saliva, pelo uso de objetos como talheres e copos, ou seja, né, essa transmissão é feita através de gotículas, que é o que a gente aprendeu nas aulas passadas. A herpes simples, né? A herpes simples, a hipervirdade, né? HV1 ou HHV2, né? São, na verdade, os agentes etiológicos, né? Os sintomas são aparecimento de pequenas bolhas, né, ao redor da boca e das pais, né? Transmitidas por via oral, respiratória e a genital através
sexual, né? Então, basicamente, né, a gente vai ver que nesse caso, né, da herpes, a transmissão é feita por transmissão de contato. Se vocês perceberem, né, as doenças que foram citadas, algumas, né, tem como, né, o agente, né, o agente genético RNA e alguns foram o DNA, tá vendo? Ó, dengue, RNA, né, a febre amarela, RNA, né, varíola, herpes, DNA, né? Então a gente vai ver que além disso, né, a gente tem várias outras doenças, né, que são causadas, né, por vírus, né? E aí a gente tem que avaliar, né, qual é a condição desse vírus, né? Qual é a possibilidade, né, de agravamento, né? Porque, como eu falei para vocês, né, o material genético ele tipos, DNA e o RNA. Mais graves para a gente é o indivíduo, o vírus que tem a possua porque ele pode mudar toda uma estrutura genética dentro do nosso organismo, né? Sem contar aqueles que são retrovírus, que ficam, né, mutando que ficam passando de RNA para DNA. Né? Esses também são muito graves. Então, é o que a gente precisa se preocupar mais. Né? Os causadores, né, de doenças que tenham essas características é muito a questão de tratamentos. Levar em consideração, né, aqueles que possuem, como o do HC, possuem o envelope e o capsídeo. O capsídeo todos vão ter, mas nem todos terão o envelope. Se tem o envelope, significa o quê? Né? Que a possibilidade, né, de ataque, né, e consequentemente de defesa são maiores, né? Ou seja, ele vai conseguir invadir a célula mais facilmente e não vai conseguir ser destruído tão facilmente. Vai se misturar com o material genético, né, fazendo o processo de recombinação. E aí a gente tem vários outros tipos de doenças, né, como a questão da hepatite, como, né, a o sarampo, a rubéola, todos esses são causados, né, por vírus, né? E hoje, atualmente, a gente tem, né, o vírus, né, no caso, o que a gente está, né, em fama, e por isso que a gente está tendo as aulas em EAD, o Covid-19, né, que de ser um vírus também, né, que, né, a gente não sabe muito bem, né, por causa dessas questões de não organização de estrutura das células, não possível ainda fazer uma medicação, né, que combatesse ele. Da mesma forma com relação à questão do HIV. Né? A gente tem o controle hoje, né, para diminuir, para que a potência dele, né, no caso do HIV, diminua, né? Ou seja, os vírus eles não vai ficar mais se multiplicando. A gente consegue fazer com que esse vírus não fique se multiplicando dentro do organismo do indivíduo. Mas não existe, né, no caso, uma cura, né, para que esse indivíduo ele não tenha mais o vírus, para que esse vírus ele morra, né? E aí por isso, gente, que normalmente essas as doenças virais, né, os vírus que têm uma estrutura, né, de proteção, né, e essas medicações elas vão precisar, né, ser mais potentes, ser diferenciadas, por isso que muitas das vezes não é possível a gente encontrar uma cura para eles, né? Até mesmo, né, no caso do HIV ainda, né, esse vírus ele vai entrar em todas praticamente células do corpo, né, modificando a questão do DNA. É por isso que, né, no caso a parte, né, das secreções do esperma, vão produzir, vão juntamente, né, com células, as células sexuais as células vão estar contaminadas da mesma forma que qualquer outra célula desse corpo desse indivíduo. Né? Então, por isso que a gente tem que prestar muita atenção, né, nesses 3 longos grupos que a gente acabou vendo. Né? A gente viu que tem as bactérias, a gente viu que tem os fungos, a gente viu que tem os... E aí, né, a gente vai ver nas próximas aulas que existe
medicações que são as medicações de amplos aspectos que servem para tudo. Servem para bactérias, servem para fungos, servem para vírus, né? E não é assim muito bem que funciona na maioria das vezes, principalmente quando a gente está falando de vírus, né? Os vírus propriamente ditos, a gente tem que realizar o tratamento com antivirais. Se não for realizado tipo de tratamento, não vai ser possível, né, uma cura, um tratamento eficaz. E aí a gente não vai ver resultado nenhum, tá? Então é isso, né? Então a gente hoje tem, né, de conhecer todos os possíveis agentes, né, causadores, que no caso seria de doenças, que seriam as bactérias, os fungos, né, e os vírus propriamente ditos, né, conhecendo alguma das doenças, né, entre eles, e aí a gente vai ver, né, já vimos, né, quais os tipos de prevenções que a gente pode fazer, e aí a gente vai conhecer agora, nos próximas aulas, como se faz, né, o processo de eliminar, né, esses vírus, essas bactérias, que seria basicamente o processo de esterilização, processo de desinfecção, e aí a gente vai conhecer, né, todos esses processos nas próximas aulas. Tá? Vou estar, então, né, disponível esse vídeo, né, para vocês na plataforma e, né, no YouTube, que aí eu divulgo o link para vocês, para que vocês tenham acesso, né, de qualquer telefone, né, ou até mesmo do computador, e peço para que, se vocês tenham alguma dúvida, vocês me procurem, me falem, que a gente vai te sanando todas as dúvidas, tá bom? Então é isso, gente.